Ora, hoje vamos falar sobre a decomposição de polinómios em fatores. Então, antes de iniciarmos propriamente a matéria aqui do nono ano, vamos então perceber o que é que serão, ou o que é fatores, o que é que eu estou a falar quando quero decompor um polinómio em fatores. Ora, então um fator é uma expressão que está a multiplicar por outra expressão. A estes elementos eu dou o nome de fatores. Portanto, o que posso ser aqui ou números, 3 vezes 4, portanto são os fatores 3 e 4, ou posso ter expressões, posso ter x mais 4 vezes 3 mais 2x. E aqui, quais é que vão ser os meus fatores? Os meus fatores vão ser, reparem que eu tenho aqui esta expressão que está dentro de parênteses, não funciona como um único bloco, e tenho uma outra expressão que está também entre parênteses, então funciona como um outro bloco. O que isso quer dizer é que os meus fatores aqui nesta expressão vai ser o x mais 4, é um fator, e o 3 mais 2x vai ser então outro fator. Então, no fundo, aquilo que eu quero é ter um polinómio que vai estar em fatores. Vai estar duas expressões a multiplicar uma por outra. Ora, é isto aqui que eu tenho. Tá bem? Portanto, o que eu quero é, dado um qualquer polinómio, colocá-lo de uma forma em que eu tenha duas expressões algébricas a multiplicar uma por outra. Atenção que não é uma decomposição em polinómios em fatores se eu tiver, por exemplo, 3x mais x mais 4, 3 mais 2x. Este polinómio não está decomposto em fatores. Porquê? Porque é este termo que está aqui a indicar que não está tudo a multiplicar. Tenho aqui uma adição entre esta expressão e esta expressão. Portanto, estes aqui eu dou o nome de parcelas, porque a operação é adição. Portanto, neste caso, não está decomposto o polinómio, não está decomposto em fatores. Okay? Para isso, teria que estar sempre a multiplicar. Ora, como exemplos dessa decomposição de polinómios em fatores, eu quero primeiro, de uma forma que consigam perceber como é que se vai construindo esta tal decomposição, dar aqui inicialmente dois exemplos muito simples. Ora, o primeiro exemplo, eu vou colocar apenas números. Por exemplo, 8 mais 10. Okay? Então, eu daqui, sempre que eu tenha uma expressão que contenha números, aquilo que eu devo fazer ou de pensar é qual é que é a tabuada ou o múltiplo onde existam o 8 e o 10. Ora, a única tabuada onde aparecem o 8 e o 10 é na tabuada do 2. Então, se é na tabuada 2, o que é que eu posso fazer aqui como um cálculo auxiliar? Então, isto é 2 vezes quê? Vezes 4. É do 8. E do 10 é o quê? É o 2 vezes 5. Ora, então, o que é que está a aparecer em simultâneo na decomposição dos dois números? É o 2, não é? Então, se é o 2, eu vou colocar aqui o meu 2. E vou dizer que é como se estivesse em evidência. Vou evidenciar
ok? No 2. Ora, e a seguir faço o quê? Abro o parênteses e eu vou colocar dentro do parênteses o que me sobra. Então o que é que me sobrou desta decomposição do 8? Foi o 4. Então vou pôr aqui o 4. Mais, que é o sinal da operação que está aqui indicado. E o que é que sobrou do 10? Foi o 5. Já tenho aqui o 2, que é este 2 também. E tenho o 5. Então sobra-me o 5 que vou aqui colocar. Então está decomposto. Se eu quiser validar, para ter certeza que realmente isto é certo, então 8 mais 10, obviamente, é igual a 18. E aqui da outra parte tenho 2, 4 mais 5, não é? Portanto, primeiro faço o que está dentro de parênteses, 2 vezes 9, e, obviamente, 18. Não seria de esperar, teria que dar o mesmo resultado. Portanto, é só uma forma de nós percebermos. Sempre que eu tenha uma expressão que contenha números, eu devo ir à procura da tabuada onde ocorram esses dois números. Bem, aqui é na tabuada do 2, portanto é o 2 que vou pôr aqui em evidência e vai ficar dentro de parênteses aquilo que me sobra. Okay? Ora, um outro exemplo simples também, mas agora com letras, portanto, uma expressão algébrica. Eu vou pôr então x ao quadrado menos x. Então aqui o que é que nós temos? Aqui o que nós temos aqui um x ao quadrado e um x. Ora, se eu pensar, então, o que é um x ao quadrado? É um x vezes x. E este aqui, já sozinho, é só o x. Então aqui, quantos é que eu tenho em simultâneo de um lado e do outro? Aqui tem 2, aqui tem 1. Então eu só tenho um que existe em simultâneo. Correto? É como se fosse aqui este x, que é com este. Então em simultâneo tenho estes dois, que é o mesmo, como fosse o mesmo. Então é isso que eu vou pôr aqui de lado. É o que eu vou pôr em evidência. Da mesma forma. Então vou abrir parênteses e o que é que me sobra? Então deste termo sobra-me um x, esse é o x que eu vou lá colocar, menos, e daqui, se eu tenho um x que é já este, então o que é que eu tenho que pôr aqui? Esse tem que pôr o número 1. E assim vejam que nunca esquecer qual é que é o objetivo deste exercício, que é o quê? É decompor em fatores. Então já está aqui decomposto em fatores. Vejam que eu aqui tenho uma subtração, portanto tenho aqui uma subtração aqui desta forma, e aqui deste lado já tenho aqui um fator, que é este fator, que está a multiplicar por este. E assim termina. Por outro lado, agora, se eu quiser fazer ao contrário, e se quiser validar que realmente eu fiz bem a decomposição, o que é que eu vou fazer? Vou pegar então aqui neste polinómio e vou fazer as operações de multiplicação. X menos 1. Ora, então tem que ser aqui multiplicação de um pelo outro. X vezes x é x ao quadrado. X vezes 1 é 1. X vezes 1 é x, como é evidente. E vejam que era aquilo que eu já tinha aqui originalmente. Então, agora, por terceiro e último lugar, vamos então ver a conjugar estas duas situações, quando eu tenho um polinómio que tem coeficientes associados a cada um dos termos. Então, por exemplo, eu posso ter 6x ao cubo menos x ao quadrado. 3x. 3x ao quadrado. E a melhor forma que eu penso que vocês devem fazer é fazer em duas partes. Ou seja, primeiro ver a questão dos coeficientes que estão associados a cada um dos termos e depois passarmos para a questão da parte literal das letras. Ora, se eu utilizar essa forma, então vou aqui ver o 3
o 6 e o 3. E vou pensar, qual é que é a tabuada onde aparecem os dois números, o 6 e o 3? Então há de ser na tabuada do 3. E será 3 vezes 2, e daqui será o 3 vezes 1. Então, o que é que está a aparecer em comum? Está a aparecer em comum o 3. Então é este fator que eu vou pôr em evidência. Vou pôr aqui. Já. Ora, e o que é que está a sobrar? Está a sobrar aqui deste 6 o 2, e deste aqui sobra 1. Então são os que eu vou colocar aqui dentro. Então fica daqui o 2, sinal de menos, que é o delito da operação, e o 1. Eu vou aqui apagar este parênteses. Vou pôr mais aqui à frente. Agora, terminada a parte dos coeficientes, vou então passar para a parte da parte literal. Olha, então aqui tenho quantos x? Tenho 3. Tenho aqui 3, correto? E aqui tenho quantos? Aqui tenho 2. Aqui tenho 3, daqui tenho 2. Então, em simultâneo tenho quantos? Tenho 2, certo? Portanto, é sempre o menor expoente que eu tenho da minha parte literal. Vamos aqui validar essa informação. Então, daqui, x ao cubo é x vezes x vezes x. E daqui, do x ao quadrado, é x vezes x. Ora, então aqui eu tenho 2x aqui e mais 2 aqui. Ora, então no primeiro, o que é que sobra? Sobra este x aqui. Então vou colocar. E em relação ao segundo termo, eu já tenho aqui 2. Eu peço, agora tenho que colocar aqui, não tinha colocado, x ao quadrado. E porque eram os dois que eu tenho, de um lado e do outro em simultâneo, então fica x ao quadrado. Então daqui já tenho 2x, com mais 1, 3, era o que eu tinha. Aqui tenho 2. Se eu quero ter 2, não tenho que acrescentar mais nada. Então fica já está feito. Fica 2x menos 1 que está dentro do parênteses. Não, podia ter deixado. Agora reparem, eu aqui já estou com um bloco que está a multiplicar por outro, que está dentro de parênteses. Ora, então isto aqui são os fatores. Este e este. Se eu quiser validar que estes dois polinómios são iguais, que são também representados de forma diferente, então vou aqui fazer essa validação. Então 3x², 2x menos 1. Vou ter que fazer as tais multiplicações, aplicar a propriedade distributiva em relação à subtração. Ora, a multiplicação de polinómios como se faz? Multiplicam-se os coeficientes, portanto 3 vezes 2 dá 6, e multiplica a parte literal. X² vezes x, é aplicar as regras das potências, base igual é x e expoentes diferentes, 2 aqui é 1, dou a mesma base e adiciono os expoentes. Então fica 6x ao cubo. Ora, 3x² vezes 1, 1 é o elemento neutro da multiplicação, portanto fica este que está a multiplicar, menos 3x². Obviamente que eu obtive o mesmo daqui. Um outro tipo de exercícios que nós fazemos muitas vezes é na decomposição de polinómios em fatores, é através da utilização dos casos notáveis. Okay? Mas desta forma no sentido inverso. Então vamos recordar mais uma vez os casos notáveis. Vou colocar aqui. Casos notáveis. Mais corretamente a multiplicação, mas não vou aqui colocar. Ora, temos 3. Apenas e só 3. Tenho o caso de A mais B ao quadrado. O binómio da adição.
quadrado do primeiro mais o dobro do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Tenho o binómio da subtração. A menos B quadrado. É em tudo igual ao anterior, à exceção da parcela do 2AB, que fica negativa. Então fica A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Finalmente, a diferença de quadrados, A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, vai ficar A mais B, que multiplica por A menos B. Bem, e assim que estes são os casos notáveis que são muito úteis para a resolução deste tipo de exercícios. Bem, portanto, tem aqui estes três. E o que muitas vezes nós usamos é andar depois ao contrário. Portanto, se isto aqui é uma igualdade, quer dizer que estas duas expressões, obviamente, são iguais. E aquilo que eu quero fazer é passar deste lado para este. Okay? Tenho aqui o polinómio desta forma, quero passar para este. Tenho o polinómio desta forma, quero passar para este aqui. E aqui é ao contrário. Tenho desta forma, quero passar para esta forma que está a multiplicar. Portanto, aqui que eu tenho os meus fatores. E aqui é esta forma que eu tenho. Já vamos ver melhor, mais em pormenor, o que é que eu tenho que fazer para finalizar o meu exercício. Então, vamos aqui fazer o primeiro exemplo. Então, por exemplo, eu tenho a minha expressão x ao quadrado mais 2x mais 1. Reparem que, primeiro de tudo, o meu polinómio não está decomposto em fatores. Não tenho aqui sinais de mais e de menos, portanto aqui são os meus termos e portanto são essas tais parcelas. Não está a multiplicar. E eu quero ter qualquer coisa, o objetivo é sempre ter qualquer coisa a multiplicar por qualquer coisa. Ora, um olhar mais atento, o que é que vai perceber? Vai perceber que, olhando para, sempre que eu tiver qualquer parte literal ao quadrado, é sempre, mas sempre de desconfiar que possa ser um caso notável deste tipo de exercício. Poderá não ser, mas é sempre desconfiar que ser e eu vou testar. Então, a ser, primeiro de tudo, a ser um caso notável, porque eu tenho aqui este x ao quadrado, ora que ele é mais parecido com o primeiro. Eu tenho aqui 3 parcelas, e uma delas está ao quadrado. Então, se está ao quadrado, olhando para a decomposição e andando em sentido inverso, o que é que eu tenho? Se este está ao quadrado, se eu tenho que é o x está ao quadrado, que é o que fosse aqui este primeiro, eu tenho que pôr aqui a evolução do x. Vou analisar primeiro este termo. Okay? Se ele está ao quadrado, então vou pô-lo sem estar ao quadrado. Então, vou pôr só x. Se é tudo a adicionar, então ponho mais. E agora vou olhar para o outro termo, para o coeficiente. Ora, qual é que é o número que é como se tivesse 1 ao quadrado, que é a mesma coisa, 1 ao quadrado a 1 é igual. Então, ponho aqui o meu 1. Ora, o que é que falta? Aparentemente parece que está correto, não é? Portanto, tenho isto ao quadrado, que é do A, tenho o outro ao quadrado, que é do B. Falta-me validar que este termo. Como é que eu vou validar? Multiplico estes dois, x vezes 1, que é igual a x, e tenho que fazer o quê? O dobro dele. Então, vezes 2, 2x. Ora, é o que bate certo. Então, se realmente todas estas igualdades se verificam, o quadrado passa para 100 estar ao quadrado. O número passará a estar 100 estar ao quadrado também. E depois de validada que o dobro do primeiro pelo segundo é aquilo que eu tenho, então
Este é um caso notável. Então está quase que finalizado. O que é que falta? Eu olhando para aqui tenho só uma potência. Okay? Em que esta, o x mais 1 é a minha base e este aqui é o meu expoente. Ainda não estou nesta forma aqui. Ora, estamos do que é uma potência. Se eu tenho, por exemplo, 3 ao quadrado, isto é o que é? 3 vezes 3. Se eu tenho um x ao quadrado, quer dizer que isto é x vezes x. Pelo que se eu tiver o x mais 1 ao quadrado, isto é igual a quê? A x mais 1, x mais 1. É isto que eu vou fazer aqui. Vejam, x mais 1, x mais 1. Ora, então já estou naquilo que eu pretendo. Tenho este bloco, que é o x mais 1. Este aqui, que é o x mais 1, que está a multiplicar pelo x mais 1. E assim está finalizado. Um outro exercício. Por exemplo, eu tive a ter 9x² menos 12x mais 3. Mais 3 ou mais 4. Mais uma vez, é a mesma história. Tenho aqui que tenho uma parte literal que está ao quadrado. Então é sempre desconfiar que poderá ser um caso notável, tal e qual como tenho este coeficiente 4, e consigo perceber que consigo transformar estes 4 numa potência em que o expoente é 2. Então daqui eu consigo perceber que isto é 2 ao quadrado. Daqui consigo perceber que isto é o x. Agora, atenção. Reparem que aquilo que eu tenho aqui é o a ao quadrado, portanto é como se fosse toda a expressão. Eu aqui só tenho o x ao quadrado. Mas eu consigo ter esta expressão toda ao quadrado. Qual é que é o do 9? É como se fosse o 3 ao quadrado, não é? Então quer dizer que a expressão toda terá que ser 3x tudo ao quadrado. E assim tem que ficar identificado. Também tenho que pôr todo o meu a ao quadrado. E eu só consigo fazer isso colocando os parênteses. Esta expressão, esse termo, dentro de parênteses. Ora, então como é que eu posso fazer? Então, aparentemente, estou aqui perante um caso notável, que é o binómio da diferença, em que será 3x menos 2. Reparem que tenho aqui o ao quadrado, portanto fica só a base, tenho aqui o quadrado, tenho só a base. O que é que falta validar? Falta validar esta parte aqui. Então o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar os dois, 3x vezes 2, que é 6x, e depois tenho que fazer o quê? Vezes 2, que é o dobro. Então, 12x. Ora, vou comparar aquilo que, as contas que eu fiz com aquilo que eu tenho originalmente. Ok, bate certo. Então, é realmente um caso notável e eu resolvi corretamente. Qual é que é o passo final? Eu tenho aqui uma potência, base de expoente 2, e tenho que transformar numa multiplicação. Fazer outra vez igual. Então isto fica igual, passo aqui para baixo. 3x menos 2, 3x menos 2. E assim já está. Tenho aqui um fator. Tenho aqui outro fator. Por último, vou aqui apagar aqui estas notas. Por último, temos o último caso, que é da aplicação do último caso notável que foi ali indicado anteriormente. Ora, se eu tiver esta expressão 49x ao quadrado sobre 36 menos 25 sobre 16.
Reparem o seguinte, eu tenho aqui este ao quadrado, certo? Mas eu tenho quantos termos? Quantas parcelas? Só tenho duas. Uma, duas. Então só pode ser, só pode ser este resultado. Porque os outros têm três parcelas. Vejam, uma, duas, três. Uma, duas, três. E aqui só tem duas. Uma, duas. Uma, duas. Então tem que ser a ser. Terá que ser desta forma. Olha, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que olhar para a minha expressão, para o meu termo que aqui está, e tenho que colocá-lo tudo ao quadrado. Para pôr aqui este valor. A mesma coisa se passa para o segundo termo. 25 sobre 6 tem que o transformar também numa potência expoente 2. Então, qual é que é? Posso pensar ao contrário, que é o número que eu vou pôr aqui, isto tudo são quadrados perfeitos, então eu vou fazer a raiz quadrada dos números. Qual é que é a raiz quadrada de 49? 7. 36, 6. E do x, fica x. E toda essa expressão tem que estar ao quadrado. É obrigatório. Para estar aqui nesta situação de a ao quadrado menos b ao quadrado. Então daqui tenho 25. Ora, a raiz quadrada de 25 é 5. Então é isso que eu vou pôr, 5. Sobre, mesma forma, 16, 4. Tenho que pôr toda a expressão ao quadrado. Então aqui, se eu reparar, este aqui é o meu A, e este é o meu B. Tudo isto é o meu A, tudo isto é o meu B. Agora é aplicar só aqui o seu desenvolvimento. É A mais B, portanto 7x sobre 6 mais 5 quartos, que multiplica por 7x sobre 6 menos 5 quartos. Reparem que aqui não tenho que fazer mais nada. Porquê? Porque já tenho esta expressão a multiplicar por esta expressão. Ora, são então os tais fatores que eu queria indicar para que este polinómio ficasse decomposto em fatores. Portanto, só a última nota, aquela forma que eu fiz de pensar de utilizar a raiz, que são quadrados perfeitos, é evidente que isto tudo se aplica a qualquer uma destas. Né? Portanto, aqui tenho um número, qual é a raiz quadrada do 9? É o 3. Então, é o 3 que eu pus. Do 4, qual é a raiz quadrada do 4? É o 2. Foi o 2 que eu pus. Tá bem? Portanto, vou dar essa nota para perceberem que não é só aqui neste último caso, mas sim em todos os casos. Por fim, mais uma vez, indicar que de extrema importância nós sabermos os casos mutáveis de frente para trás e de trás para a frente. Tá bem?